Meus queridos irmãos, depois de uma semana findada de intensas atividades com dificuldades de saúde, você vai perceber, o pastor Felipe já deve ter percebido, ele perdeu aí umas 100 gramas, eu também perdi umas 350, né? Mas passamos por um problema de saúde meio complicado, mas vencemos, glória a Deus. Raiou o novo dia do nosso Senhor Jesus, glória a Deus. E neste novo dia que amanhecemos, já cantamos hinos gloriosos, vamos abrir a poderosa palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta que Paulo, o apóstolo, escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 13 a 21. Segunda carta aos Coríntios. Você que está no templo, ou você que está nos acompanhando de longe, aí nas mídias sociais, pode, por favor, abrir a sua Bíblia, tem tempo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 13 a 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 13 e, aqui, não é capítulo 7? Uai! Gente, eu li trocado, foi isso mesmo? Eu li aqui, eu li no computador. Perdão, irmãos, não é 7 não, perdão aí, minha irmã, é capítulo 5. Na hora de escrever, eu escrevi errado. É o Ministério da Reconciliação. Podemos? Vamos juntos. Se enlouquecemos, é por a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Deus nos constrange, pelo que estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aqueles que ele morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, vamos juntos, irmãos? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões de cada um de nós, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, vamos juntos? Somos embaixadores de Deus, de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor de Cristo, suplicamos
reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou com o pecador, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Meus queridos irmãos, neste capítulo 5, Paulo descreve que o corpo terreno se desfaz. É logo assim que começa. E ele começa a perícope nos exortando assim: se enlouquecemos, ou se mantemos o juízo, porque naqueles dias as pessoas eram mais ou menos como nos nossos dias. E essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo muito interessante. Ele diz assim: vivemos um tempo em que os crentes tratam a Jesus Cristo como taxista ou como motorista de Uber. Jesus é o nosso motorista de aplicativo. Por favor, Luciano, toquei lá no aplicativo, disse, por favor, me leve até a presença de Deus Pai e lá interceda por mim. Mas quando acaba a viagem, aonde vai o motorista do táxi ou o motorista do aplicativo? Ele foi para outra missão. As pessoas estão querendo que a vida com Cristo seja aqui na terra, onde eu fique rico, onde eu tenha muita saúde, onde eu tenha tudo que eu desejo, onde eu tenha as minhas intenções supridas, as minhas necessidades, olha, abarrotada, a minha casa extraordinária. Isso não é mal e nem há pecado nisso. O pecado é quando nós pensamos que aqui é nossa terra. E eu preciso frisar isso: é pecado pensar que aqui é nossa casa. Se não, olhe para os evangelhos e veja as promessas que Jesus fez aos seus seguidores. Aqui não é a minha casa, meu lar, voltarei e vos levarei para minha casa. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e das minhas mãos não há quem o arrebate. Eu lhes dou um novo nome, eu lhes darei uma nova casa. Já num lugar onde não haverá choro, nem luta, nem tristeza, nem mágoas, nem aflições, porque o meu Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Paz, alegria, riqueza, bondade, saúde, irmandade perfeita, não é aqui na terra, não é na Igreja Presbiteriana da Esperança, não é na Assembleia de Deus, nem na Igreja Batista, nem na Igreja Congregacional, não é na igreja, porque aqui, embora sejamos salvos, remidos, ainda somos e lutamos com a questão do pecado que tenazmente nos assedia. Além de nos assediar, o apóstolo Paulo vai dizer que temos dentro de nós um inimigo nosso, que é o desejo para pecar. Embora sejamos nova criatura. Paulo vai insistir ainda nesse capítulo 5, para dizer que Jesus Cristo, ao vir ao mundo, se fez nosso mediador. Jesus Cristo é aquele que veio nos constranger pelo amor de Deus e nos reconciliar com o Pai. Mas ele não termina a história aí. Ele diz que nós temos, e agora que fomos reconciliados, temos um ministério, e que o ministério exige de nós de sermos reconciliadores. E como a gente vai conversar sobre plenitude de vida, eu quero convidar você a pensar nesse texto
de uma maneira mais simples e mais profunda. Esse texto trata da plenitude da vida dos crentes. Deus não nos chamou para nos engordar aqui na igreja e depois deixar-nos a viver a nossa vida. Nos dias que o apóstolo Paulo escreve essa carta, já tinha muitos crentes assim. Vinham na igreja, cumpriam os compromissos, cumpridos os compromissos, quando botavam o pé ali do lado de fora, minha vida é minha vida. Minha vida cristã termina na porta da igreja. Você não conhece ninguém que vive assim, né? Não tem mais isso. Isso foi só lá nos dias do apóstolo Paulo. Conversa, né, gente? Vida em plenitude. Então, esse texto aborda essa questão para lembrar que aqueles que foram tocados, que foram bafejados, que foram transformados pela graça de Cristo, precisam guardar no seu coração algumas instruções. Nani, acho que tem uma freguesa tua lá fora, uma aluna sua. Ele vai nos falar do grande amor de Deus. Do amor de Deus que se personificou. Ele vai nos definir a essência da vida cristã como sendo uma nova criação, uma nova criatura. E eu e Rosa mexemos nas plantas ali fora, você deve ter percebido. Algumas plantas deram assim uma remoçada. Por quê? Porque foi afofada a terra, foi colocado vitamina na terra, aí ela remoça. Mas as raízes são as mesmas. Então, aquela raiz faz a planta ficar suscetível a daqui a mais 6 meses, no máximo, a gente tem que mexer de novo nas raízes e fazer o mesmo movimento. Mas, se apesar de fazer isso, nós esquecermos de botar água todo dia, com esse solzão que está aí, se esquecer de botar água todo dia, fica igual estava na semana passada, a Rosa que ficou doente, aí as plantinhas choraram, quase que se foram. Assim é a vida cristã, irmão. Fomos reconciliados por Cristo, fomos feitos nova criação, mas a gente já estava adulto quando foi tocado com essa graça, tem a mesma raiz, a gente precisa ser bafejado dia a dia com a mesma graça, e tem crente que não vem na igreja, acha que a vida cristã, e desculpa, irmão, vida cristã independente, nós temos batido aqui, o pastor Felipe e eu temos batido aqui, Jesus não vem buscar crente. Jesus não voltará na terra para buscar a Rosa, o Paulo, o Felipe e a Sandra. Não vem buscar gente. Ele vem buscar a sua igreja. Ou vão todos unidos, e aqueles que estiverem fora dos que estão unidos vão ficar. Mas, Pai, em teu nome, eu fiz, eu aconteci. Você não fez nada não, meu filho. Não te conheço. Afasta de mim para o fogo eterno. Porque ele não vem buscar pessoas, ele vem buscar a sua igreja, aquela que ele comprou, que ele lavou com seu sangue, que ele remiu com a sua vida, que ele enxertou a vida dele nessa igreja. Vida em plenitude. Os crentes, então, precisam estar, primeiro ponto, motivados pelo mesmo amor de Cristo. A nossa motivação hoje não pode ser as motivações que tínhamos antes. E aí o apóstolo diz por quê? Porque nós que recebemos a Cristo morremos para o passado. Gente, eu não morri para o pecado, como se o pecado fosse uma pessoa, como se o pecado fosse uma empresa que eu deixei de trabalhar lá. Não é não.
Morrer para o pecado é abandonar tudo aquilo como símbolo da morte mesmo. A morte separa marido e mulher, pais de filhos. A morte, e a Bíblia diz que só a morte pode fazer isso, viu, irmãos? Só a morte pode fazer isso. Separar marido e mulher, separar pais dos filhos, separar os melhores amigos, a morte pode separar. Assim é que nós, os crentes, precisamos nos considerar mortos para o pecado e motivados agora para viver uma vida nova de alegria, de gozo, de paz, de efusão espiritual, onde vivamos claramente a declarar: eu sou de Cristo, eu morri para o pecado, minhas emoções, meus sentimentos, meus desejos e a corrupção e a maldade que dominava o meu coração, agora eu sepultei quando eu fui batizado por Cristo Jesus, eu joguei no abismo do esquecimento, eu não quero mais. Mas pastor, isso não aparece de vez em quando no senhor? Aparece, irmão. As lembranças do morto voltam, e às vezes são lembranças que eu gosto. Tem uma irmã aqui na nossa igreja que sofreu tanto no casamento. Felizmente, quando ela se viu livre do casamento, ela, quando vai ter que falar a respeito do ex, ela diz assim: o falecido. Mas o falecido, de vez em quando, liga, de vez em quando aparece na mídia social. É preciso, irmão, que a gente não apenas fale, mas que a gente viva como se o pecado tivesse morrido para nós. Mas pastor, o pecado está ali, ele está ali, mas ele morreu para mim, ele não pode estar aqui, e nem aqui. A minha motivação hoje deve ser: eu sou de Cristo, eu sou guiado pelo Espírito de Cristo, eu tenho um guia para me orientar. A Bíblia Sagrada é um guia para o crente. A Bíblia Sagrada é um guia para dizer ao crente o que fazer, o que não fazer, aonde ir, aonde não ir. A minha motivação deve ser andar pelo manual de instrução. A minha motivação deve ser o mesmo amor que levou Cristo a morrer por mim. A minha motivação deve me levar a viver como se Cristo hoje plenamente vivesse na minha vida e controlasse meu coração, minha mente, todos os meus desejos. Jesus precisa dominar completamente o meu coração e a minha alma. E aí o apóstolo diz assim: porque todos que receberam a Cristo morreram. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Jesus morreu por mim. Cantei muito isso na minha juventude. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo viva em mim. Vive mesmo, irmão? Cristo vive em você? Seus desejos foram dominados como um cachorro brabo, colocado na corda, aprisionado, ajustado. Lá em casa nós temos uma cachorrinha que fez 1 aninho agora. É um trem aquela cachorra. Ela destrói tudo quanto é planta. Ela pula dessa altura assim, uma cachorrinha, ela pula quase no meu ombro. Quem vai lá em casa de vez em quando percebe isso. Além disso, se eu abrir o portão, ela mete o pé. Aí quando está lá na esquina, eu buzino que vou fechar o portão, ela volta doidada e entra. Aí ela castrou. Levei para fazer a cirurgia, no posto lá direitinho. Aí ele mandou botar aquele farol, né, que bota assim na cabeça do cachorro, para ela não lamber a cirurgia. Botei o farol nela. Ontem eu estou saindo de carro e gritei para ela: não saia. A mais velha veio,
sentou no portão e ficou olhando. Ela veio, meteu o pé e atravessou a rua. Quando ela acaba de estar no meio da rua, vem uma moto em velocidade, porque estava um monte de carros parados do nosso lado. Ela atravessa de trás dos carros e a moto vem e blum, joga ela lá em cima da calçada. Quebrou o farol que estava na cabeça dela. Ela, do jeito que foi, ela voltou no desespero para dentro de casa. E o motoqueiro apavorado. Meu Deus, o que houve com a sua cachorra? E agora? O que eu vou fazer? Como é que... Assim é o crente, gente. Precisa dominar o cachorro brabo que está dentro de você. O cachorro fujão. Porque morremos com Cristo Jesus, não temos o direito de viver fugindo ali na rua. Não temos o direito de voltar para as nossas bebedices, nas glutonarias, não temos o direito de voltar para o furto, para a prostituição, não temos o direito de dar o passo para trás. Porque quanto a um ter morrido por todos nós morremos quando ele morreu para o pecado. E aí o apóstolo diz assim, essa condicional é braba. Portanto, se alguém está em Cristo, veja que ele tratou primeiro dessa história da motivação, para depois tratar do ponto enfático, mas não é por acaso. Porque já no capítulo, no contexto anterior, ele tinha falado dessa vida nova em Cristo. E agora ele condiciona aos crentes, não é aos não crentes. O versículo 17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Isso é, condicionando a mim e a você a pensar, a raciocinar como seres criados por Deus. Somos uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Se você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade. E de vez em quando lá em casa a gente assiste um filme de pessoas perseguidas ou de pessoas que foram membros de tráfico, de situações que precisam mudar de lugar, mudar de identidade, mudar de família, mudar de situação, esquecer a família anterior. E não raro, lá depois de alguns anos, a saudade bate. E um membro da família que agora está vivendo feliz, tranquilo, num outro estado, num outro país, numa outra situação, tranquilos e felizes, o infeliz pega o telefone e liga para um membro da sua família lá onde ele foi criado. Aí ele termina de fazer a ligação em 12 horas. O bandido que estava atrás dele lá um tempão, vem agora buscá-lo onde ele está e destruir a família dele aqui. Pois é isso que o pecado faz. Você pode ser crente há 50 anos, mas se um dia você pensar a olhar para trás e desejar o pecado lá de trás, ele vem e mata você. Porque o desejo dele é matar, roubar e destruir. Ele não veio fazer outra coisa. Meu irmão, minha irmã, tome conhecimento da realidade, tome posição. E o apóstolo diz aos crentes assim, crentes em Cristo, somos uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Sua identidade foi transformada mesmo? Você está disposto a deixar o morto lá na sepultura? Você precisa deixar, porque Cristo não apenas reforma a nossa mente, o nosso coração, Ele nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição para viver. E aí o apóstolo Paulo diz, se de fato isso aconteceu, você é uma nova criação. Seu desejo é o céu. Seus desejos naturais agora são desejos espirituais. São desejos de amar a Deus,
de buscar a Deus, de buscar a sua família em santidade, de unir a sua família e de dizer, mesmo aqueles que não querem ouvir, como meu vovô fazia, como meu pai fazia quando... eu tive irmãos na minha família que hoje estão na igreja, glória a Jesus, mas foram bem rebeldes. Fomos criados numa cultura em que crente não bebe, não fuma, não joga, crente não se prostitui, crente não, crente não, crente não e crente não. E depois que saímos de casa, tem que resolveram dar um passeiozinho lá no mundo. Mas quando iam lá em casa, papai e mamãe pegavam na orelha, filho, senta aí, gosto muito de você, meu filho, te amo, estava com tanta saudade de você, mas lembra aqui, meu filho, ó, ele puxãozinho de orelha legal, muitas vezes bateram o pé, saíram de lá aborrecidos, mas antes de ir embora voltavam para tomar a bênção, para pedir perdão, para reconciliar com os pais, para viver em amor, para viver em plenitude. E aí o apóstolo Paulo diz, somos família de Deus, e nos convoca a uma tomada de decisão e uma avaliação real da nossa vida. Se você está em Cristo, você é uma nova criação ou criatura. O velho se foi. Ou você quer voltar a viver 2025? Quer 2025 de novo? 2025 não pode, né? O pecado também não pode. Os desejos maus também não podem. Precisam ser jogados dentro da sepultura, como mortos. A morte espiritual não tem mais domínio sobre a sua vida. Aleluia! Você tem Jesus no seu coração, a luz do mundo, a alegria do mundo, aquele que os anjos adoraram e adoram e cantam louvores de dia e de noite, aquele que homens e mulheres do mundo inteiro servem com devoção, aqueles que por ele muitos dos nossos irmãos enfrentam mortes sangrentas, cruentas ainda hoje, porque vale a pena estar com Cristo. Nosso terceiro lugar é que o apóstolo diz que nós recebemos tudo isso, mas não é para ficar guardado no bolso, não é para ficar guardado no coração, não é para eu desfrutar na minha mente, só isso já seria maravilhoso. Mas ele diz, olha o mundo, tem muitos ainda no mundo que não ouviram esta mensagem, que ainda não foram alcançados por essa graça, que ainda não foram transformados pelo poder de Jesus Cristo, e eles precisam saber que Jesus Cristo já nos reconciliou com o Pai. E aqui é uma coisa muito interessante, a palavra reconciliação vem da mesma raiz da palavra chamada mediador. É muito comum o mediador, quando está entre duas pessoas que estão brigando, quem é que apanha primeiro? O mediador. Porque o que está de cá dá o tapa, e o que está de lá dá o soco, mas ele está no meio. Jesus fez isso. O Deus santo, justo, maravilhoso, eterno, imutável, que nos ama, que nos quer do lado dele, exige de nós que sejamos santos. Eu e você e todos os seres humanos somos pecadores mortais. E a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não havia solução para nós, porque não merecemos, porque não há nada no nosso passado que vale a pena diante da justiça de Deus, não há nada no nosso futuro que valha a atenção de Deus, não há nada no meu presente que valha a atenção de Deus, mas Deus, que é santo, justo, puro, reto e bom, resolveu
me amar e amar você. Por isso ele fez Jesus, filho dele, nascido da mulher, ser o nosso mediador. Eu, pecador miserável, e o Deus Santo, justo, quer se relacionar comigo, mas ele não pode, porque entre eu, pecador, e o meu Deus, diz o apóstolo, diz o profeta Isaías, que está posto um registro dos meus pecados, e não pode ser relacionado por causa desta barreira, porque nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que foi que Deus fez? Fez de Jesus o nosso mediador. O que foi que Jesus fez? Pegou o nosso registro de pecados e levou-os até a cruz. E a Bíblia diz que ele se fez nosso reconciliador. Agora, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, desafiando aqueles irmãos, ele diz que o ministério da reconciliação foi entregue na sua mão. Não foi dado ao pastor somente, não foi dado ao presbítero, ao professor da escola dominical, ao diácono, à irmã dirigente, à irmã da oração. Não foi dado a algumas pessoas. O ministério da reconciliação foi dado a todos os crentes. Esse é um dom que todo crente tem. E dizer, eu sou crente, mas eu não sei que dom que eu tenho. Eu sei. Você tem o ministério da reconciliação, também chamado no livro de Atos de ministério do testemunho, ou do martírio. Eu tenho, você tem, todo crente em Jesus Cristo tem, e precisa exercitar. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, aleluia, consigo mesmo por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, ele nos deu. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando com o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, lança aí para mim, Thaís, e agora? É o 18 a 20. Quem está aí? Versos 18 a 20, que eu quero que todo mundo leia. Comprometa-se. Vamos lá, vamos ver lá, todos juntos, vamos ler? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, vamos dizer juntos com força agora, irmão, vamos juntos? Portanto, somos embaixadores e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós não apenas fomos reconciliados, nós temos de sair gritando aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, dizendo a eles, reconciliem-se com Deus. Porque na reconciliação com Deus, não tem só o abandono do pecado, tem o aproximar-se de Deus, tem o receber as graças do céu. E aqui é bom lembrar do Evangelho. O que essa reconciliação com Deus traz? E a gente esquece, irmãos. Quando a pessoa que não é crente diz assim, eu não vou ser crente, porque os prazeres da vida me cercam.
Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo outro, eu posso aquilo outro, e é mesmo isso que a Bíblia diz. Posso beber, posso fumar, posso me prostituir, eu posso roubar, de vez em quando dar uma puladinha aqui, eu posso, pode mesmo. Mas no capítulo 6, versículo 23, de Carta aos Romanos, o apóstolo diz: o salário do pecado é... No final do tempo tem o salário. Você pode fazer o que você quiser do seu corpo, mas no final tem o salário. Mas o que é que a Bíblia diz que é o salário daquele que anda com Cristo? Veja no Evangelho: o leproso foi curado, a adúltera foi libertada, o cego foi curado, o Lázaro e o filho da viúva ressuscitados, aleluia. Isso é mover de Deus. Gente, isso o mundo não pode dar, só Jesus Cristo pode trazer ao nosso coração. Então precisamos de Jesus, precisamos levar estas coisas aos outros. E sabe, Jesus vai comigo, Jesus traz paz. Ele diz assim: eu lhes dou a minha paz. Você vê qual é o fruto dessa paz? O primeiro fruto dessa paz está em Romanos, aqui mesmo no capítulo 5, versículo 1. Qual é o primeiro fruto da paz que Jesus traz para os crentes? Reconciliação com Deus. Segundo fruto, reconciliação com os irmãos. Porque quem tem paz com Deus, está reconciliado com Deus, agora tem paz com os irmãos, para tratar com os irmãos, para renovar, para pedir perdão, para olhar para o irmão com simpatia, para olhar para aquele que nos pisa no pé e dizer para ele: Deus te ama. Lembra como Deus tratou com Caim? Às vezes você vai tratar com um parente seu, com um amigo seu, como Deus tratou com Caim. Lembra? Está no capítulo 4 de Gênesis. O Senhor chegou para Caim e disse assim: Caim, o pecado está na porta do seu coração. É você quem tem que dominá-lo. Não é certo, se você fizer a coisa certa, você também vai ser abençoado? Se você fizer o mal, o problema é, você está avisado. Às vezes você vai ter que se aproximar daquele filho, daquele amigo, da sua mãe, do seu pai, daquela pessoa que você gosta muito, e dizer para ela: cuidado. O pecado às vezes já entrou na sua vida, mas você precisa pegar esse pecado e jogar ele na sepultura de volta. Não deixa ele te agarrar, te segurar, te puxar para a sepultura. Deixa ele lá, nem pisa em cima dele. Cuidado com aquela música que diz aí que pisa na cabeça dele, pisa, pisa, pisa. Isso já foi, né? Foi lá nos anos 90 isso, né? Pisa, pisa, pisa. Não pisa não. A Bíblia diz assim: resistir o diabo, mas fugir da aparência do mal. Achegai-vos a Deus, fugir da aparência do mal e resistir o diabo. Mal, pecado, você não enfrenta. Isso é ingenuidade, isso é simplicidade demais. Pecado, você foge dele. Sabe que o cheiro está ali na esquina, dá a volta no quarteirão. Sabe que aquilo que você gosta muito, mas que vai te conduzir a fazer uma coisa errada, está te esperando no portão do lado de fora. Dorme até mais tarde, deixa embora. Foge da aparência. Não é fugir do mal não, viu gente? Tem gente que acha que é para fugir do mal. Aí quando o mal se apresenta, foge. Eu amo a Bíblia por isso. Porque quando o mal se apresenta, fugir fica quase impossível. Mas quando aparece a figura do mal, o que você faz? Mete o pé, cai fora, deixa a festa, deixa o encontro, deixa os amigos, pede licença, dá uma corridinha, vai embora.
O ministério da reconciliação exige lembrar-nos dia a dia que Deus tomou a iniciativa a meu favor e a favor dos meus. Foi Deus quem nos reconciliou consigo mesmo. Foi Deus quem nos deu o ministério da reconciliação. E no ministério da reconciliação nem sempre é fácil. Às vezes, você vai levar um tapa de um lado e um tapa do outro. Às vezes você vai receber a palavra de Deus assim, fala, e você fala. E o seu filho ou o seu cônjuge diga, também você só me acusa. Mas fale com brandura, como Cristo. Cristo acusou os fariseus porque eles eram hipócritas. Conheciam a palavra, ensinavam a palavra, mas não viviam a palavra. Mas com a população, Jesus sempre disse, vinde a mim. E todos que vinham, ele dizia, vai e não peques mais. Ele dava a graça e dizia, agora vai e não peques mais. Deus nos deu uma missão que não pode ficar esquecida. A missão precisa ser coordenada, firmada, distinguida, aceita, trabalhada dia após dia. E para terminar essa história, ele diz assim, como reconciliadores, ele nos fez embaixadores do reino lá do céu. Isso é terminando o nosso terceiro ponto. O que um embaixador faz? Acho que a gente tem que pensar nisso. Um embaixador não discute os problemas do povo para onde ele foi. Vamos lembrar quem é o embaixador, né? O embaixador do Brasil, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar da maior potência do mundo. Nosso embaixador que está lá nos Estados Unidos, qual é o papel dele? Ele discute os problemas dos Estados Unidos? Não. Ele interage com interesses da população ou do governo dos Estados Unidos? Não, isso é um problema de lá. O que ele interage? O nosso relacionamento de aqui com o governo de lá. Os nossos interesses comerciais daqui com o povo de lá. Os nossos interesses políticos, econômicos daqui com o governo de lá. Se eles não fazem isso hoje, mas é o que está escrito no dicionário, que é papel do embaixador. O embaixador precisa conhecer o seu país, precisa conhecer a sua cultura. O embaixador precisa conhecer os interesses da sua casa, saber como é o seu país, para então dizer lá no outro país, olha, o meu país pode oferecer para vocês melhor suco de laranja do mundo. De onde vem, irmãos? Do Brasil. A melhor pera do mundo, do Brasil. A melhor maçã do mundo não é da Argentina, já foi. É preciso então trazer à memória da onde nós somos. Eu sou embaixador da Igreja Presbiteriana? Sou não. Embora, graças a Deus, a Igreja, o Presbitério Duque de Caxias me mandou como embaixador do Presbitério Duque de Caxias a reunião do Supremo Concílio que vai acontecer em Manaus, no final de julho. Orem por mim, irmãos, em nome de Jesus. Eu sou um dos embaixadores do Presbitério Duque de Caxias. Mas eu sou embaixador do reino lá dos céus. O que eu tenho de falar no meio dos problemas que este mundo tem? Qual é a mensagem que eu tenho para levar? Eu preciso mostrar como é que é o meu país. Como é que é o seu país? A cidade, a capital do seu país, como é que é? Se você abre só no livro de, aqui mesmo, de Coríntios, no capítulo 2, na primeira carta, versículo 9, antes o apóstolo Paulo diz assim, olha,
Conheço um homem que foi elevado até o terceiro céu, e lá no terceiro céu ele viu coisas que são inexplicáveis. Ele diz assim, não, primeiro, meu filho, 1 Coríntios 2,9, vamos lá, irmão, isso, todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvidos se ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Como é que é esse lugar? Abre a sua Bíblia, Apocalipse 19, não vamos ler agora porque é grande, 19 e 20, você vai ver lá. O céu tem ruas de ouro, então você não precisa se preocupar com as riquezas desse mundo. No céu tem água cristalina do rio da vida, e é livre, nem tem SEDAI para pagar. No céu, você vai morar em casa de jaspe, de cristal, não é casinha de pau a pique, ou de tijolo, ou casinha com, como é que chama esse revestimento novo, bonito que tem aí? É porcelanato, precisa disso. Você não precisa de paredes de vidro, de cristal, não precisa disso. Minha casa é linda, a minha casa está pronta, a minha casa está sendo adequada para a minha chegada. Você tem casa, não precisa de suar, não tem mais doença, no país onde eu vou morar, não tem mais doença, não tem mais aflições, não tem mais angústias. Nesse início de ano agora, todo mundo fica apavorado. Quem tem carro tem IPVA, um absurdo. Quem tem imóvel tem... Não, agora não é mais só quem tem, né? Quem paga aluguel também tem IPTU. Né? Tem IPTU, tem IPVA, tem matrícula de escola. Tem que preparar a aula. No céu não tem mais isso. Lá onde é a minha casa, lá onde é o meu país, tem tudo do bom e do melhor. Me lembro de uma querida ovelha, e eu já vou encerrar, tá, pastor? Uma querida, amada ovelha, Maria Celestina. Toda vez que ia na casa dela, tinha que cantar uma música. Ela, quando nasceu a sua última filhinha, de 4 filhos que ela teve, assim que a filhinha nasceu, ela teve um derrame. Nunca mais saiu da cama. Teve vários acidentes vasculares, mas não perdeu a memória. Toda vez que ia lá levar ceia, ou visitar, ou conversar com a irmã, se eu passasse 20 dias sem ir ver a irmã, ela me ligava. Ela mandava me ligar. E falando com aquele jeito de quem teve AVC, né, com as palavras que não dá muito para perceber direitinho, ela dizia, canta, pastor, canta comigo. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória, eu vou cantar no céu, caminhando eu vou, e aí já emendava, né, para Canaã, caminhando eu vou, para Canaã. Se você não quer ir, não me impeça não, porque eu vou. E o marido dela era filho de crente, neto de crente, afastado da igreja, não queria nada com a igreja, e ela cantava essas músicas chorando e olhando para o marido. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim, porque caminhando eu vou para Canaã. Deseja o céu, meu irmão. Jesus não é seu taxista. Jesus é o nosso mediador entre nós, o nosso Deus. Ele morreu para me levar para o céu. Ele se entregou numa cruz rude para me levar para o céu. Jesus me ama, Jesus te ama tanto que Ele resolveu sofrer a minha dor na cruz.
Ele continua dizendo para você: reconcilia-te hoje com Deus, abre seu coração, ame a Jesus, ame a Deus, receba o presente. E aí o apóstolo vai encerrando esse texto dizendo assim: por amor de Deus, reconcilie-se com Deus. Que Deus te abençoe. Preparemos para a ceia do Senhor.